Então, pessoal, hoje vamos apresentar para vocês um trabalho sobre a tuberculose. A tuberculose é uma doença infecto-contagiosa e transmissível que é causada pela bactéria chamada de Mycobacterium tuberculosis, que também é conhecida como um bacilo de Koch. Essa doença atinge prioritariamente o pulmão, mas ela também pode atingir diferentes órgãos, como a pleura, os ossos, o sistema nervoso, os linfonodos, intestinos e sistemas geniturinários, conforme a sua gravidade. Nos últimos anos, estudos mostraram que houve um aumento de casos em homens de 25 a 40 anos de idade, mas essa doença geralmente atinge pessoas com HIV, pessoas que moram nas ruas e pessoas privadas de liberdade, principalmente as que possuem seu sistema imunológico comprometido, porque essa doença está bem associada às defesas do organismo e às condições socioeconômicas da população. De acordo com o Ministério da Saúde, por ano, cerca de 70 mil brasileiros são diagnosticados com tuberculose e 4,5 mil são levados a óbito. Bom, eu vou falar sobre alguns tipos de tuberculose, além da pulmonar, que ela pode ocorrer em várias outras partes do corpo, como por exemplo na pleura, que é a tuberculose pleural, que provoca sintomas como a falta de ar e dor geralmente unilateral. Tem a tuberculose ganglionar, que pode ser periférica ou profunda e afeta principalmente os linfonodos da região do pescoço, que podem inchar e formar pus. É mais comum entre as pessoas que vivem com HIV. Tem a tuberculose geniturinária, que é a forma da doença que pode atingir os rins, bexiga, ureteres e os órgãos genitais. Ela ocorre quase que exclusivamente só nos adultos. Tem a tuberculose óssea, que é comum na região da coluna vertebral. Essa forma da doença pode causar dores que aumentam progressivamente. E se não for tratada corretamente, pode afetar até o sistema neurológico. Tem a tuberculose laríngea, que ao lado da tuberculose pulmonar é a única que transmite o bacilo para as outras pessoas. Há ainda também casos de tuberculose no sistema nervoso central, tuberculose gastrointestinal, intestinal, ocular, entre outros tipos. E a tuberculose, ela pode ser classificada em primária e secundária. A primária ocorre em pessoas que não foram expostas previamente ao micro-organismo. E nessa fase ela é uma doença pulmonar subclínica. Apesar de visível radiograficamente, ela é assintomática e pode acabar evoluindo para tuberculose secundária ou permanecer latente. Na secundária, a doença está ativa e ocorre devido à reativação da infecção ou exposição a novas bactérias. Nessa fase, há presença de sintomas como febre, fadiga, mal-estar e perda de peso. Então, eu vou falar um pouco sobre a transmissão da tuberculose. Ela é uma área que ocorre a partir da inalação de partículas sólidas ou líquidas que se encontram suspensas no ar. E ela ocorre pelo meio gasoso. Então, a transmissão pode se dar durante a fala, espirro ou tosse das pessoas com a tuberculose ativa, que lançam no ar partículas que contêm bacilos. Um indivíduo que tenha baciloscopia positiva pode infectar em média de 10 a 15 pessoas durante o ano do convívio em uma comunidade. Então, vale destacar que os bacilos se fixam em roupas, lençóis, copos, entre outros objetos. Dificilmente se dispersam em aerossóis, sendo assim, não tem papel importante na transmissão da tuberculose. Então, a gente passa por 5 etapas. A doença é transmitida pelo ar. Já na segunda etapa, ao tossir, espirrar ou falar, o doente espalha o ambiente e as gotículas com bacilo. Já na terceira etapa, a bactéria pode sobreviver por horas no ar, desde que não tenha com a luz solar. Já na quarta etapa, ocorre a suspensão, que pode ser inalada por uma pessoa saudável. Já na quinta, que é a última etapa, depois de ser inalada, ela se instala em um local do pulmão ou até em outro órgão.
Agora eu vou falar um pouco sobre o tratamento da tuberculose. O tratamento é feito da administração de antibióticos. Geralmente, 4 meses seguintes, o paciente só toma iosinada e rifapicina, porque esses remédios servem para impedir o crescimento do bacilo, que é a bactéria da tuberculose. Já o tratamento tem duração de 6 meses no mínimo. Ele é disponibilizado gratuitamente no Sistema Único da Saúde, que é o SUS, e deve ser realizado em regime de tratamento diretamente observado. É fundamental que o paciente tome medicações regularmente para que não ocorra nenhuma resistência bacteriana e torne a recuperação ainda mais difícil. O principal esquema do tratamento é chamado de REP, que é a rifapicina isoniazida e a pirazinamida. Já o coquetel é distribuído gratuitamente pelo governo para ter um tratamento eficaz. Sintomas. Os sintomas mais característicos da tuberculose são tosse crônica com mais de 3 semanas, algumas vezes até mesmo com sangue, falta de ar, perda de peso, que pode persistir por meses se não houver algum diagnóstico, cansaço excessivo, febre baixa, principalmente durante a noite, sudorese noturna e perda de apetite. Do pulmão, a bactéria pode migrar, se não tratada, para outros locais do corpo, causando outras lesões.